Bom dia, bom trabalho para vocês. Esse vídeo eu tô fazendo porque eu tô continuando soltando os sonhos, para que vocês compreendam. Eu vou soltar esse sonho, o sonho que eu tive com o Senhor, né? E vou soltar o outro sonho. Olha, eu sonhei que eu tava trabalhando numa casa. E eu passava o período da de manhã trabalhando. E meu dia eu saía para almoçar. E quando eu voltava pro trabalho novamente, eu já tinha perdido o horário. Eu cheguei de tardezinha. Sabe o que foi que eu fiz? Eu fiz só vestir a minha. Eu fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo. Eu experimentei. Quando eu vi que deu certo em mim, né? Aí eu já passou a parte do sonho para outra parte. Eu já venho de alguma congregação do Senhor, não sei de qual, sei que eu venho de alguma congregação do Senhor. E no momento que eu venho da congregação dele, né, atrás de mim vinha carro, era moto, era um dia festivo. Nesse dia festivo que vinha, né, que eu vinha da igreja do Senhor, que vinha carro, era moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro, um homem no cavalo. E ele vinha voado no cavalo, né? Ele na velocidade medonha no cavalo. Eu saí do meio para ele passar. Na hora que eu saí do meio para ele passar, quando eu olho, ele estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E eu cheguei lá pertinho dele, esse homem que o senhor tava brigando lá no chão, né? Eu peguei, tirei o que tava em cima, né? Que o que tava em cima era o Senhor. Eu tirei ele, aí nós fomos para um canto. Nós chegamos nesse canto, o Senhor começou a beber, né? Ele começou a beber. Aí eu peguei e disse, não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar para aquele canto onde ele tinha, né, brigado. Eu disse, não, vou voltar, vou deixar ele aqui não. Aí eu peguei, coloquei ele, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele, coloquei ele numa pedra em frente da minha casa. Eu coloquei ele sentado. Na hora que eu coloquei ele sentado, ele fez assim. Na hora que ele fez assim, me deu logo uma preocupação. Eu disse, não vou deixar ele aqui assim, não, porque pode ele cair e se machucar. Aí eu me sentei do ladinho dele. Eu me sentei do lado dele e fiquei lá segurando ele, né? Então, fiquei do ladinho dele escorado, né? Pra ele não tombar, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês sobre esse sonho. Quando eu me sentei do lado dele, que eu fiquei encostada do lado dele, pronto, eu me acordei. Agora eu vou confirmar vocês nas Santas Escrituras, em duas partes. Vai ser em... Vai ser aqui, né? Onde eu marquei. E vai ser aqui em Apocalipse. Sobre o homem, eu não tenho dúvida que esse homem, jamais eu boto a dúvida, as coisas que o Senhor faz, aparece para mim em sonho. É para que vocês, sabe porque eu vou ler as Santas Escrituras? Para que não haja incredulidade, vocês saibam. O cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, isso aqui é no dia do arrebatamento, ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Por isso que ele estava brigando, entendeu? Porque o Senhor vai enfrentar agora uma guerra. O Senhor vai enfrentar uma guerra agora. Glória a Deus. Você viu? Aquele homem que está no cavalo, ele se chama o quê? Fiel e verdadeiro. Então ele é o Senhor, entendeu? E julga e peleja com justiça. Entreguei sobre a parte do cavaleiro, né? Agora eu vou para onde? Agora eu vou para... Agora eu vou confirmar por que é o Senhor mesmo, por que o Senhor bebeu. Vou ler para vocês, para que vocês creiam, entendeu? Já tá com 2 sonhos que eu vejo que o Senhor bebe, né? Por quê? Porque é dia de ceia, ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? A última ceia do Senhor foi com os 12 discípulos dele, antes dele padecer aqui por nós na cruz do Calvário. A última ceia do Senhor. Agora quem está o quê? Ceando, quem está ceando é nós na terra. Todo mês a gente ceia o corpo dele e bebe que o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue. Ó, então tomou o cálice, o Senhor bebeu. Então tomou o cálice e, havendo dado graça, disse: tomai e o repartiste entre vós. Você está vendo? Quem come do corpo dele é nós, bebe o vinho é nós. Ó, agora vai chegar a hora dele colocar nós na mesa e sentar nós e nós cearmos junto com ele. Ó, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino do céu. Você está vendo? O Senhor não sentou. O Senhor vai sentar nós à mesa agora.
para nós cearmos junto com ele. O Senhor está esse tempo inteiro, desde quando os discípulos, até desde quando ele saiu da terra, e todo o povo. Então, tem uma passagem também que eu prestei atenção, que fala no livro do Apocalipse, né? Que a visão de João, os que foram mortos, degolados, né? Pelo amor da palavra de Deus, ele pediu ao Senhor, né? Que o Senhor vingasse logo, né? E o Senhor disse assim, descansa mais um pouco, enquanto se completa o número dos 144 mil assinalados. Pois então, o Senhor mandou eles descansar. Então, essas pessoas, elas estão descansando, mas agora o Senhor vai tirá-las do sepulcro para colocá-las todas à mesa, para nós cearmos com o Senhor, entendeu? Vai cear nós com o Senhor, né? Vamos cear nós tudo junto. É tão maravilhoso. Então, mas eu gosto de explicar as coisas para vocês, né? Tá escrito, é só para mim soltar. Ele vai cear conosco agora. Nós vamos sentar à mesa e vamos cear com o Senhor. Por isso que o Senhor bebeu, ó. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, até que ele não sentou mais à mesa, não ceou mais, até que ele tire o quê? O que ele estabeleceu aqui na face da terra. Seja cessado, né? O sacrifício contínuo, é o que tem escrito em Daniel. Então, aí vai ser tirado, vai entrar a abominação, né? Então, mas agora eu vou soltar pra vocês o quê? Vou soltar pra vocês o outro sonho, tá bom? Olha, eu sonhei que eu tava num canto, quando eu olhava pra minha frente, na hora que eu olhei pra minha frente, eu avistei várias espadas, assim. De repente apareceu na minha visão, várias espadas, elas se cruzando assim, ó. E era uma zoada tão grande, chega as unhas dos meus ouvidos, as espadas se cruzando assim, com ojo medonho. Em cada espada tinha um símbolo do seu país no cabo dela. Cada espada, era uma carreira de espada assim, outra carreira de espada bem grandona do outro lado. Eles se enfrentavam assim, essas espadas. E na hora que elas se enfrentavam, que elas se cruzavam, em cada cabo tinha a bandeira do seu país. E tá mesmo no meio do nosso, né, o Brasil, e do Chunk, né? Tava encostada assim da do Brasil, mesmo no meio, não tava na ponta das carreiras uma carreira medonha de espada, ela estava mesmo no meio, mesmo no centro. E na hora que eu vi isso, era um dia festivo, E eu saí alarmando, ninguém me deu ouvido. E era um dia festivo, meu filho mais velho tava na festa, parece. Aí o que eu entendi foi assim, né? Que tava na festa, era um dia festivo, e eu tava falando com um e tava falando com outro. Ninguém me dava ouvido, ninguém queria me ouvir. E só sei que eu saí alarmando, né? Alarmando, ninguém quis me dar ouvido, só sei que eu me acordei. E sobre essas espadas, é a guerra do Armagedon. Né? Então, mas isso aí, né? Eu entreguei para vocês, né? Para quando acontecer, vocês verem que o Senhor já tá escrito, e o Senhor também me mostrou, né? O que vai acontecer, os países se enfrentando, né? E entreguei para vocês. Deixa eu ler só mais um versículo aqui para falar sobre a guerra aqui. Sobre essas batalhas, sobre essas espadas se enfrentando, né? É uma batalha também que vai ter, porque pelo que eu vi o Senhor brigando, também é uma batalha que vai ter no mundo espiritual, né? Outra batalha, porque teve uma batalha no céu, que Deus repreendeu o inimigo e os seus anjos, né? Então, agora vai ter outra batalha, né? Porque pelo que eu vi o Senhor brigando, então, ó, por nós, para nos defender. Vou ler o versículo 8, Apocalipse, o que? 20, o versículo 8. E sairá a enganar. Quem que vai enganar as nações? Vocês sabem quem é? Eu sei quem é, o inimigo, ó. E sairá a enganar as nações. É verdade, ele sairá para enganar todo mundo, né? Marcar com a marca dele, ó. Que está sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Por essas espadas se cruzando, né? Cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. Você está vendo? Mas a palavra do Senhor foi entregue para vocês. Eu soltei o sonho, ainda confirmei o sonho dessas espadas, ainda confirmei nas Santas Escrituras em Apocalipse 20. E o versículo
E o versículo 8, você está vendo que ele vai enganar. Agora vai ser posta em abominação, né? Da desolação, como está escrito. Então, e também, aqui também no livro do Apocalipse está escrito que aqueles que receber a marca da besta, pronto, ele vai sair para enganar. Né? Então, vai ser marcado muitas pessoas, muitas mesmo. Mas aqueles que permanecerem firmes no Senhor, salvarem a alma de vocês. Permaneçam firmes no Senhor. E porque Jesus já está vindo para buscar a sua igreja e vocês permaneceis firmes no Senhor. Porque o Senhor não vai desamparar vocês que vão ser deixados para trás, não. O Senhor vai ficar com vocês. Não tô, o Espírito Santo vai sair da terra, mas o Senhor não vai deixar vocês de lado, entendeu? Agora, se vocês não se marcarem, agora se vocês se marcar, não pertence mais a Deus. Pertence, né? Vocês entenderam, né? Deixa eu ler só um versículo aqui para vocês compreenderem, né? Ele vai, o inimigo vai sair para enganar. Eu vou ler esse versículo para que vocês compreendam. Deixa eu pegar aqui. Pronto, aqui, ó. Se essas pessoas, o inimigo vai ser solto para enganar, né? Vocês viram com o versículo que eu li, né? Ó, mas, ó, preste atenção agora. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, então, é o engano que vai ser. O inimigo vai sair enganando as pessoas, vai marcar na testa ou na mão. Então, se vocês receberem a leitura facial, pronto, já não pertence mais a Deus. Se vocês receber na mão para poder pagar também, já não pertence mais a Deus. Evita. Oh. Mesmo como é que nós vamos sobreviver? Tem jeito. Se Deus deu jeito desde o começo do mundo, tem que nós dar jeito agora. Não se preocupa não que isso aí Deus proverá, entendeu? Só te consagra. Te consagra. Faz igual Daniel. Daniel, ele, quando isso foi posto, Daniel, o que foi que Daniel fez? Daniel orou. Daniel orou 3 vezes durante o dia e Daniel se consagrou. Então, é um períodozinho de tempo. Vocês passam. Crê em Deus. Vocês passam, vocês suportam. Oxi. Glória a Deus. O mais melhor é que vocês vão o quê? Permanecer firmes na presença do Senhor. Ó, encorajando os outros também, né? Não se esqueça, ó. E seguiu. Deixa eu ler continuar aqui. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não na mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não recebe, porque se tu receber, tu vai ser atormentado para todo sempre. Não existe mais solução. Vai ser atormentado, eu li para vocês, né? Então, vocês só recebem se vocês mesmo quiserem. E outra coisa, e a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Vocês sabem, lá vai ter dia, vai ter noite. Não vai ter repouso nem de dia nem de noite. Cadê, Senhor? Os que adoram a besta e a sua imagem, e aqueles que receberam o sinal do seu nome. Ah, o que vocês vão receber na mão? Não tem um proprietário, não? Tem, ele com certeza vai ter um proprietário, que então, vai receber o nome dele, por detrás dele tá, então. Vocês entenderam, dá pra vocês entender, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, vigiai, Jesus está voltando, para que vocês não perdam a salvação da alma de vocês, entendeu? O meu grandão tá do meu lado, Jesus de Nazaré, o meu Salvador. Ele tá comigo lado a lado. Até o último dia, né? Glória a Deus. Ó, entreguei pra vocês. Olha, eu amo vocês, Jesus Cristo. Jesus ama vocês, eu amo vocês. E Jesus chama vocês para que vocês se voltem para Ele. Saiam do caminho largo, se volte para o caminho estreito. Vai ser posto sim, vai ser posto, mas faça igual Daniel. Deixa eu ler aqui a passagem de Daniel, só um textozinho para vocês, tá aqui bem pertinho. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ó, vou ler aqui sobre o quê? Sobre o arrebatamento, que o Senhor vai vir, vai tirar o sacrifício dele contínuo da terra, ó. É Daniel, a última folha de Daniel, o versículo 11. E depois do tempo em que o sacrifício que Jesus fez por nós, o sacrifício contínuo for retirado e é posto a abominação da desolação, haverá 1230 dias. Então, é um período de um tempozinho, então, dá para vocês suportarem, não se marca, para que vocês não percam a salvação. Você está vendo aqui? O Senhor vai tirar o sacrifício dele, que ele fez por nós, fez por toda a humanidade. Aí vai entrar a abominação, que é justamente o que eu falei para vocês, né? O que eu li para vocês nas Santas Escrituras. Não tem como vocês se perderem, não. Para o meu povo em Israel, que é o povo da aliança do Senhor, ó.
Bem-aventurado o que espera e chega até os 1.335 dias. Tu, porém, aqui é com o povo de Israel. Aqui está dizendo essas pessoas que vão permanecer firmes até o final. Quando chegar aqui no final, pronto. Glória a Deus, repouso. Ó, tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim, porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. Que é sobre o que? O povo de Israel. O povo de Israel vai ficar até o fim. O povo de Israel não vai ser tirado da terra agora não, vai ficar, eles vão permanecer. Por quê? Porque eles são o povo da aliança, entendeu? Eles vão permanecer. E no final do dia dele aqui na face da terra, eles vão aprender a clamar por Deus e se humilhar perante ao Senhor. E dizer, sim, tu és o nosso rei. Tu és o nosso rei que nós te coroamos com a coroa de espinho. Então, é tu que é o nosso rei. Aí o Senhor vem para a terra. Aí o Senhor chega e acode eles. Porque o Senhor, quando a pessoa se humilha perante a ele, o Senhor chega. Ele não suporta um coração quebrantado. O meu Salvador, né? O meu Senhor. Então, se entreguei para você. O povo de Israel aprende a se humilhar. Aprende a reconhecer que o Senhor, Ele é Deus sobre todas as nações. Exclusivamente sobre vocês, né? Então, se deixa de orgulho, bota tudo de lado. E se volta para o teu Criador. Entreguei para vocês. Esse vídeo foi exclusivamente de 2 sonhos, né? Foi de 2 ou foi de 1, né? Foi de 2 sonhos que eu soltei pra vocês. Eu soltei as Santas Escrituras. Pra o quê? Pra confirmar vocês sobre esses 2 sonhos, né? Soltei. Acorda, povo de Israel. Jesus está voltando. O Messias está vindo. E vocês vão ver ele igualmente. Vocês sempre almejou de ver ele. Porra, então, Jesus vai aparecer em cima das nuvens. Jesus está voltando, povo de Israel. Igreja evangélica, Jesus está voltando. Sai do caminho largo, se volta para o caminho estreito. O povo católico, vocês renunciam às idolatrias. Deus não aceita idólatra no reino do céu, não. No livro do Apocalipse está dizendo aqui que vão ficar de fora os idolatras. Deixa as idolatrias de lado, povo católico. Quer a salvação da alma de vocês? É isso que vocês procuram? Tem que aprender a renunciar às idolatrias. Deixa tudo de lado de idolatria. Deixa tudo de lado. Olha esse versículo que eu vou ler para vocês. Vocês só entram no reino do céu se vocês aprenderem a renunciar às idolatrias, à vaidade, vocês se comportarem conforme a vontade do Senhor. Os meus vídeos não é só para um templo, não. Meus vídeos são para os 2 templos, as 2 casas que pertencem ao Deus de Israel, o Deus que vive, que reina para todo sempre. Amém. Amém, amém, amém. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idolatras. E qualquer que ama a mentira e comete iniquidade, e comete a mentira. Essas pessoas estão deserdadas do reino do céu. Vocês me perdoem quando eu li errado, entendeu? Porque vocês sabem que eu tenho um problema, né? Então, qualquer que a ama e comete a mentira. Então, li agora bem direitinho a última, né? Então, essas pessoas, tá aqui, os idolatras. Se vocês procuram a salvação da alma de vocês, aprende a renunciar às idolatrias. Porque senão vocês estão deserdados do reino do céu. O que está dizendo aqui no livro do Apocalipse, da boca de Jesus Cristo de Nazaré. O cujo ele repreendeu as idolatrias. Lá em Mateus, repreende vocês também, que vocês têm poder e força para vocês repreender. Entendeu? Para que o inimigo se afaste. Deixa eu ler aqui o último aqui para vocês, né? Sobre isso. Foi mesmo em cima. Ó, vou ler aqui Jesus falando, ó. Disse-lhe Jesus, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é uma provocação. As pessoas com idolatria na face da terra perante a ele, ó, estão tentando. Fora a hipocrisia no carnaval, né? Novamente levou o diabo. Não vou falar esse nome, não, vocês me perdoem. Por causa de quê? Para não baixarem os meus vídeos, porque não estão querendo nem postar os meus vídeos. Ó, novamente então, o nome dele, né? O inimigo do Senhor. A um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. Você está vendo? E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar e me adorar. É o que ele procura, adoração. E como é que as pessoas vão? Ele chegou pessoalmente, né, perante Jesus para poder pedir adoração. E como é que
que ele vai chegar pra vocês? Ele vai chegar pessoalmente? Claro que não, que se ele chegar, ele mata qualquer pessoa, né? Porque o mundo espiritual, o mundo material, nós não podemos ver. Que se ele aparecer pra nós, pode ter certeza, então, assim, algo que eu vou falar pra vocês. Olha o que foi que o Senhor fez. Ele não tem nada e ele ofereceu todo o reino do mundo. Então, tudo pertence ao Senhor, né? Ó, olha o que foi que Jesus falou. Vai-te, ó. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, né? Aí botou o nome dele lá, né? O inimigo do Senhor, vai-te, o inimigo do Senhor, né? Porque está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só a Ele servirá. É isso que a gente tem que fazer. Servir, adorar só a Deus. Adorar só a Deus. É o que fala as Santas Escrituras. Deixa eu ler para vocês, porque esse eu posso ler abertamente. Foi Mateus. Deixa eu pegar aqui para me soltar aqui a folha para vocês. Mateus 4, e o versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10. O Senhor repreendeu ele, né? E disse que é para adorar só a Deus. Tá aqui, ó. Vinde, cantemos nós ao Senhor, celebramos nós com júbilo a rocha da nossa salvação. Só Ele que nos salva, só é Ele que nos salva. Apresentamos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses. Na sua mão está as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós os joelhos diante do Senhor que nos criou. Você está vendo? Nós temos que dar só adoração a Ele. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, assim como na provocação, como no dia que da tentação no Egito. Então, o Senhor está falando, né? Na tentação no Egito, aquele povo fizeram um bezerro de ouro para adorar. Então, ali o inimigo tentou eles caiu. Como foi que eles caíram? Através do bezerro de ouro que eles fizeram com as suas próprias mãos. E eles se prostraram perante ele e adoraram. Olha o que está dizendo nesse versículo. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a obra das minhas mãos. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. Você está vendo, 40 anos ele ficou desgostoso com aquele povo em Israel. Por que o Senhor ficou desgostoso com ele? Por causa das idolatrias, por causa que eles fizeram ídolo com as suas próprias mãos para adorar. Que a quem jurei na minha ira que não entrará no meu repouso. Então, o repouso é do Senhor, a glória é dele, a gente só entra lá por permissão dele, né? Então, assim, anda direitinho, adora só a Deus, é o que está escrito aqui. E é um mandamento, vai lá nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos, Êxodo, os 10 mandamentos do Senhor, não terá imagem de escultura. É 10 mandamentos do Senhor. Não terás imagem de escultura. Versículo 4, versículo 5, versículo 6. Versículo 6 é um mandamento. Está dizendo. E é os 10 mandamentos do Senhor. Para não fazer esse tipo de arrumação. Entreguei para vocês. Encerrei para vocês. Olha, eu amo vocês. Jesus ama vocês, eu amo vocês. Por isso que eu e ele, nós estamos nas redes sociais pregando o evangelho para vocês. Chamando vocês ao arrependimento. Chama eu, chama o Senhor vocês ao arrependimento, ó. O último versículo. Chamando vocês ao arrependimento.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei. Jesus já está voltando pela segunda vez. Jesus já está vindo, arrependei-vos. Se volta para o Senhor, se sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Povo evangélico, você sai do caminho largo, você volta para o caminho estreito. Povo católico, renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade e volta para o caminho estreito. Jesus é o caminho. Entreguei para vocês, fui.